Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vejam aí a hora que vocês estão assistindo. E vamos dar continuidade à nossa resolução de questões a respeito de exponenciais. No nosso último vídeo, no nosso último encontro, eu resolvi com vocês até a questão 7. E hoje eu vou resolver a questão 8, 9 e o primeiro da outra página. Fazer aí uma sequenciazinha de 3 questões por vídeo e vamos aí direto à nossa brincadeira, né? Dizendo que quem ainda não resolveu, eu peço que dê uma pausazinha aí no vídeo, tente resolver sozinho, tá certo? O objetivo é fazer com que vocês consigam de fato interpretar, consigam de fato tentar resolver as questões, tá bem? E assim que você terminar, você dá um alô aí, um ok. E vamos para a resolução. Tá certo? A questão 8. A questão 8, ela diz o seguinte: o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução de bactérias e, em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. P, em função do tempo, é igual a 40, que multiplica 2 elevado a 3t, em que t é o tempo em horas e p de t é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial, após 20 minutos, a população será o quê? Reduzida, aumentada, duplicada, triplicada, enfim, não sei. Eu não sei se vocês lembram, mas em vídeos anteriores eu resolvi uma questão que a fórmula eu coloquei assim, né? A quantidade inicial é igual... Deixa eu ver se eu lembro, para eu não copiar errado também, né? Copiar do jeitinho que eu coloquei lá para vocês. A quantidade inicial que multiplica a taxa, se está duplicando, triplicando, quadruplicando, elevado ao tempo. Quando uma questão diz que um determinado valor ele duplica, ele triplica, ele quadruplica, quintuplica em 2 anos, 3 dias, 4 meses, sei lá. Enfim, quando dá uma quantidade inicial e há um crescimento em função de um tempo, a fórmula que a gente usa é essa daqui. Quantidade inicial que multiplica a taxa de crescimento em função do tempo. E aquela formulazinha na questão bobinha lá que a gente viu, caiu aqui, ó, aplicada no Enem, certo? Perfeitamente da maneira como ela deve ser feita. Então, nesse caso, ele quer saber qual é a população final, sabendo que a população inicial é 40, tá dando aqui, que o número de bactérias ele duplica, tá aqui, ó, tá vendo 2? E diz que isso deve ser elevado a 3t, 3 vezes o tempo dessa duplicação. Aí agora você só quer saber o seguinte: qual é a população inicial após 20 minutos? Qual é o P? Sabendo que o inicial é 40 e que o tempo é 20 minutos. Pega 20 minutos, substitui no tempo e acaba a questão. Simples assim, né? Quase. É tão simples que você tem que desconfiar um pouquinho. Por que desconfiar um pouquinho? Porque a dificuldade dessa questão é que às vezes você passa batido nisso aqui, ó. O tempo é dado em horas. E aqui ele deu 20 minutos. Então você precisa transformar 20 minutos para hora. Só isso, tá? 20 minutos com relação a uma hora são 20 de um total de 60. Uma hora não tem 60 minutos. Então, a fração, a porcentagem, né, a parte que corresponde a 20 minutos é 20/60, onde você pode simplificar
e simplificar por 3, por 2, aliás. Onde você vai ter que 20 minutos é 1/3 de hora. 20 minutos é como se você pegasse 1 hora e dividisse em 3 partezinhas de 20. Tá bem? Feito isso, o resto agora é só alegria. É só substituir. Ok? Então, fazendo essa substituição, você tem que a população será 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Tá bem? Fez aí a substituição. A população é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então a população vai ser 40 vezes 2. 80 mil unidades, né? 80 milhares de bactérias. Então, se a população inicialmente era 40 e depois de 20 minutos ela vira 80, o que foi que aconteceu? Duplicou. Tá certo? Então é uma questão bem tranquila, bem de boa, somente com uma casquinha de banana aí que você tem que ter um cuidadozinho para não escorregar. E com isso agora a gente vai para a questão 9, tá bem? A questão 9, ela diz o seguinte: a espessura da camada de creme formada sobre um café expresso na xícara, servido na cafeteria A, no decorrer do tempo, é descrita pela função E, em função do tempo, é igual a A, que multiplica 2 elevado a BT. Eita, estopou, Edilson. Vê, uma fórmula de exponencial, só que vem com meio mundo de letra. Não tem problema não, pessoal. Não se assuste não. Questões de exponenciais, se você percebeu, a maioria é parecida uma com a outra. É uma fórmula para você substituir e desenvolver. Pronto. É isso que a gente está procurando, tá? Então diz que o tempo é um valor maior que zero. A e B são números reais, ou seja, A e B são constantes. Se A e B são constantes, eu não me estresso. Uma hora aparece ou some. Sabendo que inicialmente a espessura de creme é de 6 milímetros e que depois de 5 segundos ela se reduz em 50%, qual é a espessura 10 segundos depois? Posso resolver essa questão aplicando uma lógicazinha, como se fosse um decrescimento linear, e eu não aconselharia, porque aí você está trabalhando com exponenciais. Então eu vou aplicar os conhecimentos de exponenciais, tá bom? Então essa questão ela diz o seguinte: sabemos que inicialmente a espessura do creme é de 6 milímetros. A espessura é 6 inicialmente. Ô Edilson, inicialmente, qual é o tempo inicial de qualquer coisa, de qualquer observação? O tempo inicial é 0, pô. Então a minha espessura vai ser 6 quando o tempo for 0. É isso o que eu estou tirando dessa minha linha daqui, ó. Sabemos que inicialmente, então o tempo inicial é 0 e a espessura do creme vai ser 6. Substituindo o 6 e o 0 na minha equação, eu tenho o seguinte: 6, que é a espessura, é igual a A vezes 2 elevado a B vezes 0. Substituir o tempo e a espessura. Tá bem? E vou desenvolver. 6 é igual a A vezes 2 elevado, qualquer coisa vezes 0, é 0. 6 é igual a A, que multiplica qualquer número elevado a 0, é 1. Então eu já descobri a minha primeira constante. O valor de A é 6. A partir do momento que eu descubro a primeira constante, eu vou para outra parte do enunciado. E sei também que depois de 5 segundos, essa espessura do creme se reduz em 50%. Ora, inicialmente era 6. Se eu reduzir a metade, vai para quanto? Vai para 3. Que é igual ao valor de A,
A, né? Que eu já descobri que é 6. Que multiplica 2 elevado a B vezes o tempo de 5 segundos. Depois de 5 segundos, a espessura diminui pela metade. Então, a metade de 6 é 3, o tempo é 5 segundos, e o 6 foi a constante que eu já tinha descoberto. Então, eu vou dar continuidade, né? Continuidade é essa brincadeirinha daqui. Eu posso dizer que é assim. 3 é igual a 6 que multiplica 2 elevado a 5b. O 6 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Aí vai ficar 3 dividido por 6 igual a 2 elevado a 5b. 5b. Vou só trocar de lado, tá? 2 elevado a 5b é igual 3 sextos. Se eu simplificar, vai dar 1 meio. Tá? Só simplifiquei daqui para cá. 2 elevado a 5b é igual 1 meio é 2 elevado a menos 1. Tá certo? Inversão aí. E a partir do momento que eu tenho bases iguais, se cancelam para que eu tenha expoentes iguais. Se 5b é igual a menos 1, b é igual a menos 1 quinto. E aí eu descubro a constante A e descubro a constante B. Tá certo? Aí a minha questão quer saber o seguinte: qual é a espessura depois de 10 segundos? Então, finalmente, eu vou aqui. Qual é a espessura quando o A vale 6, o 2 é da fórmula, o B vale menos 1 quinto e o tempo, né, depois de 10 segundos. Fiz todas as substituições. Então, essa espessura vai ser 6 que multiplica 2 elevado menos 1 quinto vezes 10. Menos 1 vezes 10 dá menos 10. E menos 10 dividido por 5 vai dar menos 2. Ok? Então, essa espessura vai ser 6 que multiplica 2 elevado a menos 2, potência de expoente negativo. O resultado se inverte, né? Então, vai ser 1 sobre 4. Essa espessura é de 6 vezes 1 quarto, ou seja, 6 quartos, que simplificando dá 3 meios, que dividindo dá 1,5. E aí você mata a sua questão na letra B. Tá certo? Questãozinha bem trabalhosa, mas não difícil. É só você seguir a matemática, é só você seguir o passo a passo. Bom, vamos virar aí a folha, vamos para o outro lado. E essa primeira questão ela diz o seguinte: ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, as suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, decidiu investir em propaganda, o que fez suas vendas crescessem de modo exponencial. Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas em função de tempo? Primeira parte do gráfico tem que ser linear. Segunda parte do gráfico tem que ser exponencial. Qual das alternativas é a resposta certa? Vamos logo eliminar. Primeira parte do gráfico tem que ser linear. Aqui, ó, primeiro pedaço linear. Segunda parte do gráfico tem que ser exponencial. Está continuando linear. Então, não é essa. Primeira parte do gráfico tem que ser linear. Beleza, cresceu linear até aqui. Segunda parte do gráfico tem que ser um crescimento exponencial. Isso aqui é um crescimento exponencial negativo. Um crescimento exponencial é esse aqui da letra A, ó. Uma curva que não toca em X e de repente começa a crescer. Só que por que, já que eu falei da letra A, não pode ser ela? Porque aqui está somente a curva crescendo. Está todo exponencial. Aqui é uma curva por completo exponencial. E o texto da questão diz que tem que ser metade linear e metade exponencial. Aí é onde eu venho para esse lado aqui, ó.
Primeiro crescimento linear, mas essa é uma curva de crescimento exponencial? Não. Vai ser mais ou menos até aqui. Primeiro trecho, crescimento linear, uma linha. Segundo trecho, crescimento exponencial. Então a resposta é a letra D. Tá certo, pessoal? E com isso a gente dá uma pausazinha aqui por hoje. E no nosso próximo encontro a gente continua resolvendo a parte O da questão 2. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais.